Lucas 15, 17. Meu coração está alegre quando eu vejo esses meninos dedilhando os acordes para o Senhor Jesus. Só faltou Caleb, né? Na viola aí para completar a banda. A banda tem que ser completa, amém? Que Deus continue abençoando vocês. 17 de Lucas 15 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, esse é um texto que eu quero aplicar à Santa Ceia, primeira ceia do ano de 2025. E nós entramos o ano de 2025 com a força do poder de Deus, com a força do louvor. Nós estamos rompendo as barreiras que a cada dia surgem em nossas vidas. O livro de Lucas retrata 3 pontos, e nessas 3 parábolas que são faladas por Jesus Cristo, uma das parábolas mencionada trata do pródigo. Há 3 parábolas que é narrada por Jesus Cristo diante de uma roda de pecadores. E Jesus, assim instruindo, ele lança essas parábolas e ele vai falar da ovelha perdida. A ideia da ovelha perdida é que a ovelha perdida, ela deve ser buscada pelo pastor. Ele deixa as 99 e busca num aprisco. Entenda que a ovelha perdida, já está dizendo, a ovelha perdida, porque ela se perdeu. Estava caminhando, porém, por algum motivo, se perdeu na peregrinação do caminho para onde o rebanho era levado. E a ovelha perdida, quem busca é o pastor. Segundo ponto a mulher perde uma dracma. Vocês ouviram aqui falando, quinta passado. E por a mulher perder a dracma, a responsabilidade de uma dracma perdida, ela é individual, pessoal. É o indivíduo que busca a dracma perdida. Trata-se de um dom, trata-se de comunhão, intimidade, trata-se de coisas que foi dado diretamente ao indivíduo, diretamente, pessoalmente. E a mulher, ela diligentemente, por perceber que perde, ela tem que o quê? Buscar, varrer até encontrar. A terceira parábola, que aparentemente quando nós lemos parece que é um paralelo da primeira parábola, porque a primeira parábola fala de alguém que se perde, a segunda fala alguém que decidiu se perder. A primeira é alguém que se perde, alguém que tentou, mas na caminhada acabou errando, mas tentou, errou o caminho, errou o alvo. A segunda parábola, alguns fazem um paralelo, porém esse paralelo não se ajunta, porque na segunda é alguém que se decide sair, perder-se, alguém que decide romper sozinho. E Jesus, ele vai contar essa parábola. E essa parábola inicia falando do seu filho, né? Esse filho que é um mais novo e um mais velho. Há 5 tipos de filho na Bíblia, eu vou falar de 2. O primeiro filho é os filhos eleitos. Israel foi eleito por Deus. A nação de Israel é uma nação que foi eleita, escolhida por Deus para que governar.
O segundo tipo de filho trata-se de filho por adoção, aquele que o apóstolo Paulo é muito comum em falar em cartas ao Romano. E nós somos filhos por adoção, porque somos gentios, mas pela graça nós fomos também aceitos, colocados, e nós também fazemos parte desta paternidade. Então, há dois tipos há 5 filhos, eu falei de 2 para a gente entender. Só que lá havia 2 filhos, havia o filho mais novo e havia o filho mais velho. O filho mais velho era um filho que estava no campo há muito tempo, servindo, estava lá. Quando nós lemos o texto após esse episódio, você vai perceber que o filho mais velho tem algumas objeções a falar acerca do filho mais novo com o seu pai. Mas não é disso que nós queremos falar. O filho mais novo, ele era alguém que era dotado de tudo, ele tinha tudo, assim também como os filhos, o filho mais velho. Só que o texto vai dizer que um dia o filho mais novo decide olhar e entende que ele não deve mais fazer parte daquela casa. Aquela casa já não dá mais para ele, não tem mais nada a oferecer a ele. O filho mais novo, irmãos, quando eu faço análise desse texto, eu percebo que ele é mais descolado, ele tem uma inteligência a mais do que o mais velho. Você vai ver que para você perceber a inteligência, que ele é tão moderno, ele é conhecedor, ele é dotado de amigos, é que ele se prontifica, ele inicia dizendo assim: olha, eu vou falar com o meu pai que eu quero parte da herança. Ninguém com tanta sabedoria e inteligência iria ao seu pai pedir herança. Tinha que ser alguém que era conhecedor de todas as coisas, e ele muito bem sabia que herança não pode ser compartilhada ou dividida antes da morte do pai ou da mãe. A herança, ela pode ser até dividida no cartório, mas ela só pode ser repartida após o óbito. Então ele é dotado de inteligência, ele é conhecedor de todas as coisas, e ele vai lá na casa do pai, e ele vai claramente chamar o seu pai e dizer ao seu pai: ó papai, me dar a parte da minha herança. Ele entendia de cálculo, ele sabia o que era dele e o que não era. Então ele vai, e quando nós lemos a parábola, irmão, você vai perceber dentro da parábola que não há nenhuma objeção sobre o pai a respeito do filho. Ou seja, o pai não contesta o filho, o pai não neutraliza o filho dizendo: mas tem um porém. Não, o pai, todavia, ele ouve o seu filho e ele concorda com tudo que o filho ele coloca na mesa, e ele pede a mesa, e o pai reparte a herança que é do filho, e ele a dar a herança. O texto vai dizer que ele pega tudo que tem, dá a parte do seu filho, e o filho faz o quê? Ele vai para uma terra longínqua. A frase, a palavra é essa: ele vai para uma terra distante. Por que distante, pastor? Porque nós sabemos que quando nós vamos para uma terra perto, aqui dentro do contexto do filho pródigo, entenda isso, seria muito fácil de ele estar à vista do pai. Outra coisa, seria fácil de ele retornar à casa do pai, porque ele ia estar sob o olhar do pai, estando em uma terra perto. Mas não, ele escolheu uma terra distante, porque em uma terra longe é difícil de alguém ouvir notícia acerca de onde eu estou gastando aquilo que ele dividiu como herança para me dar. Pois bem, ele vai e ele gasta tudo que possui. Ele começa pelos prazeres, como nós conhecemos, ele começa a perder algumas coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, 3 coisas que eu aprendi na Bíblia que o filho pródigo perdeu. Pastor, você achou aonde? Eu vou lhe dar para você entender isso aqui. Acima da riqueza que o pródigo perde, porque quando a gente lê isso aqui, a nossa visão fica focada no dinheiro do filho, no ouro, porque ali era ouro e prata, bronze. A gente fica focado nos ouros, no estado que ele perdeu, mas não é isso, ele não perdeu isso, porque ouro e prata não é perda, nem muito menos ganho. A primeira coisa que esse pródigo perdeu quando ele saiu da casa do pai, ele perdeu as sandálias. As sandálias desse menino foi arrancada. O diabo, ele é muito astuto.
E não há um ser humano inteligente que possa dizer: eu sou inteligente a nível que eu possa bater de frente com ele. Não, irmãos, não subestime o inimigo. Ele tira as sandálias. O que sandália representa? Você sabe que descalço ninguém vai em cabralha. Ninguém vai em cabralha descalço. Descalço também ninguém anda muito longe, né? Não dá, até porque os pés doem. Sandália representa chamada. A primeira coisa que ele tirou quando o filho foi para longe foi a sandália. Ele descalçou a chamada, ele tirou a chamada. O desejo missionário não tem mais. O desejo de cantar nem mais se fala. O desejo de estar no ambiente do Pai sumiu. O desejo de profetizar acabou-se. O desejo de proclamar o evangelho não tem mais. Sandália, a chamada, aquela que ardia. Eu vou te lembrar o que é chamada, irmãos. Chamada nem sempre é estar no púlpito, não, irmãos. Isso aqui faz parte, mas não tem a ver somente com a direção do altar. Chamada é o que arde no coração. Isso é chamada. Chamada é aquilo que a gente está em um ambiente e você começa a ver alguém lá que não é crente. Você vê e você fica incomodado, você fica perturbado. Aí você diz: ai meu Deus, eu não sei, não vai. Você acaba fazendo, o que é que você faz? Ei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Jesus te ama, Jesus quer o teu bem, Jesus quer te mudar, Jesus quer libertar. Você começa a cantar, isso é chamada. Chamada é quando você senta do lado de alguém e começa a apresentar o dono da vida, o autor da vida. Isso é chamada. Chamada é quando você está em casa, onde os olhos aqui da igreja não te vê, mas os olhos do céu te vê, e você começa a interceder por alguém. Isso é chamada. Chamada é quando você vai no hospital público levando o folheto para o canceroso, dizendo: olha, canceroso, o diagnóstico médico falou que vai para casa e morre, mas o diagnóstico do céu está dizendo: a última palavra ela vem da boca de Deus, e em nome de Jesus de Nazaré, receba a cura. Chamada é entrar no presídio e dizer para o preso: os teus crimes estão anotados na justiça do Brasil, mas eu tenho alguém que perdoa crime, o nome dele se chama Jesus. Isso é chamada que arde nos nossos corações. Chamada também é quando você até quer parar de falar o nome dele, mas no teu coração você não consegue. Por quê, pastor? Porque o que te motiva não é o que está fora, o que te motiva é o que já nasceu com você. É a chamada. E a gente já nasce com ela, vocacionado e chamado por Deus. Ainda antes do ventre da tua mãe chamou. Eu já te conheci, te dei como profeta às nações, chamou. Aí tu vai pregar a minha palavra. Vocacionado para uma chamada. Chamada, ele perde. Segundo, cobertura, a capa. Naquele tempo, as pessoas conheciam um profeta pela capa e pelo cinto. Eu falo de cinto já. A capa. Todo profeta que apresentava-se de longe, você vai ver que quando alguém viu Elias, falou assim: eu não sei o nome dele. Perdão, o rei disse assim: quem foi que te deu aquela mensagem? Aí alguém disse assim: rapaz, eu não sei o nome dele não, mas eu sei que ele tinha uma capa e um cinto. Mateus 3. E João tinha uma capa, João comia gafanhotos silvestres e mel, e vestia-se com uma capa. O profeta, ele era conhecido pela capa também. Capa representa cobertura. Aquele que está na sombra do Onipotente descansará. Cobertura. Quando ele sai da casa do Pai, ele não perdeu só a chamada, ele perdeu a cobertura. O diabo tem uma raiva de crente terrível. Às vezes a gente fica preocupado com coisas materiais. Esqueça isso. O diabo tem uma raiva da tua vida, irmãos. É porque você está coberto.
É porque tem uma capa que te cobre. Eu não estou coberto só lá em casa, aqui na igreja não. Por onde os meus pés vai, tem a sombra do Onipotente me guardando. Aí a gente falou aqui na escola bíblica dominical, que contra Israel não há encantamento, porque está guardado, tem uma capa que Deus nos guarda, é a capa que nos dá proteção. Então ele perde a capa da guardição, da proteção, ou seja, não é mais assistido pelo Pai. Terceiro, ele perde o cinto. Na casa ele tinha um cinto que todos respeitavam. Quando alguém, irmãos, sai dos caminhos do Senhor, o diabo ele tira o respeito, ele pisa, ele envergonha. É como que se ele estivesse dizendo assim: ó lá, ó, não era você que cantava lá, rapaz, pregava, olha lá, ele pisa, ele suja o nome, ele leva no vento e vai sujando o nome. Ele está dizendo: eu vou te tirar toda a autoridade que foi te dada, eu vou tirar todo o teu nome, toda a tua história. Ele vai tentar apagar toda a história desse filho, ele vai tirar. Mas me prova, pastor, como é que ele tira tudo isso? Porque o dinheiro vai acabando, o ouro vai acabando, e agora alguém de filho passa a estar distante, desaparecido. E quem está desaparecido a gente não sabe por conta de quem está, e por conta de quem está a gente não sabe. E ele perde tudo, começa a trabalhar. Olha, ele agora vira trabalhador, e ele está trabalhando para homens maus, que entende que ele não podia trabalhar com porcos, porque judeus não mexem com porcos, judeus não mexem com esse tipo de animal. Porcos para judeus era um animal impuro. Ele agora está mexendo com coisas impuras, com coisas que não tem a ver mais com a casa do Pai, com coisas que não tem a ver com o reino. Aí o texto diz que ele está lá mexendo, ele mexe daqui, ele mexe de lá. Quem sabe a humilhação que ele ouvia todos os dias, alguém dizendo: não era o filho pródigo, rapaz, teu nome era o pródigo. Eu lembro quando eu viajava e eu passava lá na terra do teu pai, eu lembro de você lá muito bem vestido, você com a performance de príncipe, você com uma característica, um sorriso, e agora você está aqui. O que é que houve? Geralmente quando a gente se distancia, a gente perde a coragem de falar o que é que está acontecendo. Só que eu vou te revelar uma coisa e eu fecho. Tem 3 coisas que esse menino não perdeu. Há 3 coisas dentro desse texto que ele não perdeu. E deixa eu lhe dizer uma coisa de antemão: se ele não perdeu, ninguém na história também vai fazer a gente perder até os dias dele, até que ele venha. A primeira coisa que ele não perdeu, o que ele não perdeu? A lembrança da casa de papai. Ele não perdeu, porque enquanto ele estava lá até amassando barro para Faraó, ele estava lá talvez com o coração ferido, dizendo: eu estou perdido, meus caminhos já era, a minha história já era. Mas no coração dele ele lembrava: eu ainda tenho até lugar, porque eu me lembro da casa de papai, eu me lembro da minha igrejinha, eu me lembro da presença, eu me lembro da fonte de água viva, eu me lembro do pão quentinho do céu, eu me lembro do colo de papai, eu me lembro que quando eu ia ferido, eu sentava do lado dele, ele começava a falar através da música. Eu me lembro da presença da casa do pai. O diabo não consegue tirar isso dos nossos corações. Lembrança da casa do meu pai. Pastor, mas aqui você está falando para crente. Crente entende que eu tenho lembrança de Sião. Eu não fui lá, eu nunca fui lá, não sei nem como é, mas eu só sei de uma coisa, que o meu espírito está dizendo: logo eu vou para a casa do meu pai, de um lugar onde ele prometeu para cada um de nós. Ele lembra, e por ele lembrar, ele vai começar a ter esperança de que pode voltar de novo para a casa do pai.
Toda lembrança faz a gente refletir. Ele lembrou. É tão bom quando a gente lembra de onde a gente saiu e a gente não deveria ter saído do lugar da onde Deus nos colocou. É tão bom quando a gente ainda consegue lembrar que a casa do meu pai me deu nome. É tão bom lembrar que a casa do meu pai, que é esta igreja, a Assembleia de Deus, é o reino dele, me deu um lugar de honra nesta casa. Antes de vocês estar aqui, vocês lembram onde vocês estavam? Hoje vocês são príncipes aqui no altar de Deus, vocês são as princesas desse reino, mas você consegue lembrar aonde a gente estava antes de encontrar esta casa? E a casa nos deu nome, a casa nos deu honra, a casa nos deu acesso, a casa nos prosperou, a casa nos fez alguém diante da sociedade, porque antes talvez alguém era carregado para casa, hoje alguém passa na rua, a cabeça erguida dizendo, eu sou filho de Deus. Antes alguém ia todo rasgado para casa, mas agora não, tem uma arma que é maior do que a fuzil H7 de Israel, a metralhadora de Israel, se chamada palavra de Deus, que quando o crente passa, o inferno até desbravar, e o crente que Deus pegou, deu um banho de sangue, levou para a casa dele e transformou. Olha ele aqui. Segundo, ele não tem só saudade, ele tem lembranças da casa. Ele lembra. Você consegue, irmãos, lembrar? Faça uma intro aqui dentro. Se ainda consegue lembrar alguma coisa desta casa, o que é que a casa tem te dado? Esqueça todo o carro, todo o ouro e toda a prata. Você lembra da presença que te põe de pé, que te põe de pé. Ele lembra. E como é que ele lembra, pastor? Caindo em si, direi eu ao meu pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno. Ele lembra, porque ele se arrepende. A lembrança me faz arrepender, presbítero Edson. E tem muita gente que está no versículo 3 achando que é ovelha perdida, mas no caso é filho pródigo. Porque você não se perdeu, são decisões que a gente decide tomar. E ele lembra. Terceiro, ele lembra e ele volta, porque ele sabe aonde é o endereço. Você sabe onde é o endereço da casa do pai? Eu não estou falando, irmãos, de um endereço fixo. Isso aqui. Eu vi um dia um cara ser preso. Eu estava com mamãe lá na Polinta. Polinta é um lugar que todo mundo que está procurado aí, que está lá fora do país e está aqui dentro, é procurado. E entrou um cara lá ricaço que roubou os computadores da faculdade lá, FTC de Salvador. Entrou apanhando, um cara branco, bonito, sem camisa. E espancaram esse cara lá, e a gente lá, eu e mamãe. E quando chegou lá, de repente, ele chorando, e os policiais, você sabe como é, né? E falando aquelas palavras, humilhando, e falando, cala a boca, ele chorando. De repente, veio um homem também, de terno, chegou assim, entrando no ambiente, e falou assim, cadê fulano? Fulano, você está onde? Bem alto, irmãos, uma ousadia. E os policiais, rapaz, quem é você? E fala baixo, quem é você? Fale baixo, o que é que você quer? E né, os policiais têm aquele jeito, né? Aquele jeito meio bruto. E ele, quem é o quê? Cadê fulano, meu cliente? Ele que seu cliente, quem é? Quando ele olhou lá, ele falou, fulano, você tá aí? O fulano botou a cabeça lá, né? Tem uma repartição que tem uma grade, ele tava lá, fulano, eu tô aqui chorando. Aí ele falou, e aí, fulano? Você já se arrependeu? Ele começou a chorar. E o homem falou assim, eu não vim como acusador, eu vim primeiro como o seu pastor amigo.
Ele chorou mais ainda. Se arrependeu? E ele gemeu de lá, sim. Aí ele, tá bom. Quem é você? Eu sou promotor de justiça da tal. Eu vou ligar para o juiz agora aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Arrependimento gera retorno para casa. Arrependimento gera que o pai... Talvez você não tenha força para voltar para casa, mas o teu arrependimento vai fazer o pai em direção a você nesta noite. Talvez você não consiga, mas o pai está dizendo: você sabe aonde me achar? Irmãos, você pode achar ele na rua, andando de carro, de moto, na mata, no mercado, no trabalho. Você pode achar ele na escola, você pode achar ele varrendo a casa. Ele só está dizendo: você sabe aonde me achar. Teu coração sussurra por mim e eu estou indo de encontro a ele agora. Você sabe, eu vou dar tempo de alguém achar ele agora. Eu vou dar tempo de alguém dizer: pai, perdoa-me e segura bem a minha mão, não deixa eu cair nem sair, porque eu preciso do Senhor. Ele está agora achando gente nesta noite. Eu não sei se alguém consegue achar ele. Eu não sei se alguém consegue achar o endereço dele. Eu não sei se alguém consegue encontrar ele aí. Terceiro, quando ele está vindo, porque ele sabe onde é a casa, o pai vê ele de longe. O pai vê ele de longe. E o terceiro, pastor, ele não esqueceu a fisionomia do pai. Ele sabe quem é o pai. Será que alguém entende? Será que você sabe como é a voz do teu Deus? Você sabe como ele toca você? Você sabe, às vezes a gente canta uma música aí, né, silencia os barulhos, tal e tal, mas cada jovem, cada senhor, cada senhora sabe como ele se apresenta para cada um indivíduo, na sua individualidade. Ele vem com um jeito tão manso, e ele começa a falar com a gente. Ele vem, a presença vindo, é ele dizendo: eu já te vi, 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 já te vi. Satanás perdeu, porque Cristo não deixa de tirar a visão de você. Ele já estava lá esperando, ele dizendo: antes do filho chegar, prepara o cenário, prepara o cenário, prepara o cenário. Eu já te vi, meu filho, eu já estou vendo o teu coração palpitando. Ah, Jesus, o dia foi turbulento, foi tanta coisa que a gente não pode nem contar, desabafar, falar, mas o teu Deus está dizendo hoje: eu já te vi, eu já te vi, eu já te vi. E correndo ele foi ao pródigo, e abraçando ele o beijou, ele o beijou, ele o beijou, ele o beijou. E o pai falou: meu filho, volta para casa, porque hoje é noite de ele devolver o que o diabo está tentando tirar. A chamada, quem acha que não vai cantar mais vai, se acha que não vai dar lugar a Deus mais vai, porque o pai desta casa é maior do que o pastor, é maior do que a igreja. É ele que decide escolher quem ele quer, e ele decidiu devolver hoje. Receba hoje a chamada de levantar as mãos e dizer: graça te dou, glória te dou. Receba hoje a autoridade. O teu nome não vai para a lama não, porque o teu Deus está dizendo: aqui em casa tem lugar, meu filho e minha filha. Tem lugar na mesa, tem lugar na casa. Talvez eu estou falando para alguém que hoje talvez até foi tão difícil, mas Deus está dizendo para crer. Tem gente ainda que se arrepende, tem gente que não, mas aqui eu estou pregando para gente que se arrepende. Tem gente que entende: eu tô como pródigo, eu preciso voltar. Tem gente que entende: olha, pastor, eu entendo essa mensagem, sabe, eu até estou aqui, mas eu preciso entender que o diabo não pode te chamar de ex-filho. Não existe ex-filho, filho uma vez, filho sempre, e você faz parte da herança desse Deus. Você faz parte, você é escolhido de Deus. Você consegue calçar as sandálias da chamada de novo aí? Você consegue lembrar dela?
Você consegue lembrar aquele sonho que você teve dizendo: Deus, me torna uma mulher, um homem mensageiro do teu evangelho? Aí ele está dizendo: calce as sandálias, por favor. Pegue as sandálias, pegue as sandálias. Você consegue? Eu vou repetir para você entender. Você consegue pegar as sandálias da oração novamente que você orava? E você orava dizendo: eu vou ser, ainda que demore, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Pegue as sandálias, pegue as sandálias. O diabo pode até perturbar, ele pode até cercar as nossas vidas, irmãos, mas ele não tem autoridade para entrar na nossa casa, na nossa vida. Não tem autoridade nenhuma. Ele está dizendo: eu estou te dando autoridade para você entender. Eu permito o vento, mas eu não permito ele entrar. Eu permito as pressões, mas eu não permito ele entrar. Eu permito as flechas, mas eu não permito ele entrar. Eu permito qualquer coisa que para você é o que vem para a morte, mas não vem para te destruir, porque eu estou te dando de novo, eu estou te dando de novo, eu estou te cobrindo novamente, eu estou te dando cobertura novamente. Eu convido você a ficar em pé. Eu convido você a ter cobertura nesta noite, Pai, para crente que precisa estar coberto contra as ciladas do diabo, contra as propostas, contra os manjares, contra as setas, contra tudo aquilo que vem para te tirar da casa. Enquanto os obreiros vai descendo, eu convido você a pegar de volta as sandálias. Pegue de volta. Uma briguinha não vai tirar as sandálias dos teus pés. Uma palavra ferina não vai tirar as palavras. Não vai não. Você vai permitir? A chamada é maior do que tudo isso que te acometeu. Eu vou te convidar a pegar as sandálias. Aleluia. Calce as sandálias. Se você decidiu sair, é tempo de voltar nesta noite. 1 Coríntios 11, 23, nesta mesma comunhão: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Por